Eu não invisto em Fiagro e nesse vídeo eu vou te esclarecer o porquê. Mas antes, eu preciso te falar que cada investidor tem sua própria estratégia. Eu sei que tem investidor que ama investir em Fiagro. Tem investidor que não investe em Fiagro, não investe em fundo imobiliário, só investe em ações. Já tem investidor que só investe em fundos imobiliários. Então, cada investidor tem sua própria estratégia. E na minha estratégia, Fiagro não faz parte da minha carteira de investimento. Bem, para quem é novo por aqui, eu me chamo Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então direto ao ponto. Primeiro eu preciso te mostrar o que são os Fiagros, porque muita gente investe nesse tipo de ativo, mas nem sabe o que significa. Fiagros significa fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. São fundos de investimento voltados para o setor agropecuário, criados no Brasil em 2021, ou seja, são relativamente novos aí no mercado, para facilitar o investimento no agronegócio. E cara, quando os Fiagros foram criados, virou uma febre aqui no Brasil, Muita gente, vou começar a investir em Fiagro, mas poucas pessoas sabem o que significa realmente investir em Fiagro. Separei aqui alguns setores ou culturas que os Fiagros investem aqui no Brasil. Temos, por exemplo, CPTR11, ele investe nesses setores. O RURA11 investe nesses setores. KNCA11 investe nesses setores. Pode ver que grande parte é das commodities. Isso é muito importante para a gente avaliar o risco dos Fiagros. Mas beleza, muita gente começou a investir em Fiagro e olhar para essa parte justamente por causa disso aqui. Tenho certeza, participação do agronegócio no PIB brasileiro, ao menos a expectativa para 2024, é quase 22%. Há muita gente olha e fala, cara, é uma parte significativa, relevante no PIB brasileiro. O agro aqui no Brasil é top. Realmente, o agro aqui no Brasil é top. O Brasil é como se fosse um fazendão, exportando várias commodities, principalmente aqui do agronegócio, para o mundo inteiro. Alimenta milhares e milhares, na verdade, milhões e milhões de pessoas. Só que nem tudo são flores. Vou começar te mostrando as vantagens de você investir em Fiagros e depois os riscos que muita gente ignora. As vantagens. Primeiro, exposição ao agronegócio, que possui uma parte significativa no nosso PIB. Outro ponto, diversificação e praticidade, porque você pode diversificar sua carteira também nessa questão do agronegócio e em várias culturas que eu acabei de te mostrar. É muito prático, porque é só você entrar no home broker da sua corretora, colocar o código do Fiagro e comprar. Com ali R$10, R$20, às vezes R$100, você já pode comprar cotas de Fiagros e ficar todo mês recebendo seu rendimento, que é o outro ponto, que é isenção de imposto de renda sobre os seus rendimentos. Mas eu coloquei um asterisco aqui, porque de acordo com a lei, essa isenção só vale para Fiagros que possuem mais de 100 cotistas. Outro ponto, um potencial grande de valorização, até porque, como os Fiagros são relativamente novos aí no mercado, eles podem crescer bastante. E liquidez, porque é muito mais simples você comprar a participação, por exemplo, de um Fiagro, comprar e vender, do que você comprar realmente uma fazenda. Comprar Fiagro é mais líquido. Coloquei aqui um asterisco, porque a maioria dos Fiagros não são tão líquidos igual fundos imobiliários, que estão há muito mais tempo aí no mercado. Beleza, essas aqui são algumas vantagens, as principais vantagens de investir em Fiagros. Mas e quanto aos riscos? Separei alguns aqui para você. Condições climáticas. Pode ser que, por exemplo, lá no sul chova muito, pode ser que tenha uma seca violenta, pode ser que tenha qualquer coisa. Se houver uma condição climática adversa, o agronegócio pode ser impactado. Outro ponto, preço das commodities agrícolas. Por exemplo, se houver uma queimada, pode ser que isso impacte o preço dessas commodities, ou alguma importação ou exportação de algum outro país. E os Fiagros, estão muito expostos a isso. Outro ponto que vem acontecendo com frequência, infelizmente, é a inadimplência em CRAs, porque não sei se você sabe, a maioria dos Fiagros são Fiagros de papel. Eles não têm o imóvel físico em si, eles possuem certificado de recebíveis do agronegócio. É como se fosse um CRI, só que voltado para o setor agro. E vem acontecendo muita inadimplência e até mesmo falência de algumas empresas. Muita empresa tem entrado em recuperação judicial. A gente tem um caso, por exemplo, do CPTR11, tem caso ali dentro. Tem caso, por exemplo, dentro do RURA11 e, acredito eu, outros Fiagros. Outro risco dos Fiagros, mudanças nas regulamentações governamentais, tais como políticas agrícolas, ambientais, fiscais e de comércio internacional. A gente sabe, o governo nunca está aqui para facilitar a nossa vida, eles podem sempre acabar piorando. Outra questão,
altas taxas cobradas. Cara, eu fiquei besta. Eu sentei aqui um dia e analisei vários fiagros, principalmente esses fiagros aí base 10. E eles cobram taxas altíssimas, principalmente quando a gente compara com fundos imobiliários. Quase todos os fiagros, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui, ó. Não são todos, alguns até salvam. Mas a maioria possui, por exemplo, taxa de performance. Eu já mostrei em outro vídeo que se o fundo tiver, por exemplo, 2% ali de taxa, você pode até perder 48% da sua rentabilidade em até 30 anos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link passando aí na tela, mas eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Outro risco aqui dos fiagros são os riscos de mercado em geral, né? Como qualquer outro ativo aí de renda variável, e a falta de histórico, porque a maioria desses fiagros, na verdade todos, tiveram seu início ali a partir de 2021. Sabendo disso, agora eu vou te mostrar a opinião de um analista que eu achei bem sensata e depois eu vou te mostrar onde que eu invisto no setor agro. Afinal, se eu não invisto em fiagro, eu posso investir neles por algum setor. Entrei aqui no site Seu Dinheiro e olha só, o analista Caio Araújo explica que as carteiras de fiagro, na maioria dos casos, envolvem títulos de risco mid-grade ou high yield, que competem com subvenções governamentais e de crédito bancário. Ou seja, não temos aí muitos fiagros high grade. Isso é muito importante, porque pelo menos eu gosto de ser mais conservador nos meus investimentos. Em outras palavras, são títulos que oferecem uma maior remuneração, mas também possuem um maior risco. Só que quando a gente compara todos esses riscos aqui com os fundos imobiliários de papel, cara, na minha opinião, na questão de risco e retorno, entregam basicamente o que os fiagros vêm entregando, só que com um menor risco. Nós continuando, ainda não estamos tratando com os blue chips, ou seja, os grandes players do agronegócio. Com isso, os devedores muitas vezes carecem de estruturas e governança sólida, o que torna qualquer oscilação de mercado um fator cíclico a ser monitorado de perto. Por isso, e por conta da conjuntura desfavorável do setor, o analista diz preferir manter uma postura cautelosa com a classe de ativos. Aqui um pouco mais embaixo, o analista ainda diz: o movimento de reperfilamento de dívidas e alongamento de prazos deve intensificar até o fim do ano, pressionando a cotação de alguns fundos. Em setores como revenda de insumos e cooperativas, identificamos um risco maior de inadimplência e novos pedidos de recuperação judicial. Falando em recuperação judicial, eu entrei no site do Serasa e olha só, recuperação judicial do agro em 2024 vem aumentando significativamente. Produtores rurais, pessoa jurídica que fizeram pedido de recuperação judicial, saíram de 30 no primeiro trimestre de 2023 para 121 no segundo trimestre de 2024. Cara, praticamente multiplicou por 3 ou 4 vezes. Empresas relacionadas ao agro que fizeram pedidos de recuperação judicial. Saiu de 55 no primeiro trimestre de 2023 para 94 no segundo trimestre de 2024. Praticamente dobrou esses pedidos de recuperação judicial. Então perceba que o risco nesse setor, né, o risco no agro, de você investir no agro, é muito alta. Mas ele até coloca aqui, ó, no longo prazo, o analista acredita que os fiagros continuarão a crescer, dado o peso do agronegócio brasileiro. Você viu participação ali de aproximadamente 22% aí no PIB brasileiro, assim como decorreu em 2021 e em 2022. No entanto, agora, Caio Araújo prefere deixar a classe de ativos fora das recomendações. É o que eu penso. Nesse momento, com esse mercado ainda muito novo, eu prefiro ficar de fora e ir acompanhando para ver como esse tipo de ativo vai performar aí no mercado na questão de 5, 6, até mesmo 10 anos. Mas agora, por onde que eu invisto no agronegócio brasileiro? Olha o que ele colocou aqui, ó. Ainda não estamos tratando com os blue chips, ou seja, os grandes players do agronegócio. E o Fiagro não está tratando com um grande player, ele está tratando com aquele player menor. Logo podem surgir essas recuperações judiciais. E onde estão esses grandes players? Estão no mercado tradicional. Por exemplo, entrei aqui na apresentação institucional do Banco do Brasil e olha a carteira de crédito do agronegócio. Cara, 375 bilhões de reais. Vem subindo o custeio, vem subindo o investimento agropecuário. E não apenas isso, o Banco do Brasil não está exposto apenas ao agronegócio, está exposto à pessoa física, está exposto à pessoa jurídica, está exposto a elementos externos. Pode ver que sempre vem aumentando. Ó. Em junho de 2023, o agronegócio representava 322 bilhões de reais na carteira de crédito aí do Banco do Brasil. Hoje, 375 bilhões de reais. Pessoa física saiu
de 302 para 321, pessoa jurídica saiu de 372 para 421 bilhões. Prefiro me expor ao agronegócio através de bancos, por exemplo, aqui o Banco do Brasil, do que investir necessariamente direto em FIAGROS, porque aqui é onde estão os grandes players. É aqui que pode ocorrer menos recuperação judicial. E mesmo se ocorrer, é uma carteira de crédito gigantesca de mais de 300 bilhões de reais e a empresa, o banco, ainda está exposto a outros tipos aqui de crédito. E agora eu quero saber de você. Você investe em FIAGRO ou você não gosta desse tipo de segmento? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.